Boa noite a todos. Está dando para escutar direitinho? Nós vamos gravar. Rogando sempre a Jesus, né, que nos ampare, nos guarde das energias do bem, fortalecendo cada um de nós na compreensão dos estudos. Nós vamos iniciar, né, um desafio que o Maurílio me lançou o ano passado, finalzinho do ano retrasado, ano passado. Ele falou assim: por que a gente não faz o estudo dos romances de Emmanuel? Eu falei assim: é uma boa, podemos fazer. E ele já queria que fosse feito o ano passado, mas o ano passado eu estava finalizando o curso de psicologia, estava muito atarefado com provas e outras questões, então não foi possível fazer. Aí eu protelei para esse ano, falei assim: vamos começar em 2020, né? A proposta que ele me fez foi aceita. Confesso que é uma tarefa muito difícil. A gente já leu o livro por algumas vezes, eu reli, fiz as colas, né, necessárias para a gente estar discutindo. Então tem alguns aspectos que a gente vai falando para poder dar uma dimensão. Esse estudo de hoje começa hoje e semana que vem a gente termina. Nós estamos com uma proposta de fazer pelo menos 2 vezes por mês. Não, 2 vezes cada livro, né? Há 2000 anos, 2 vezes, 50 anos depois, 2 vezes, Ave Cristo 2 vezes, Renúncia 2 ou 3 vezes, Paulo Estevão 3 ou 4 vezes. Mas Paulo Estevão vai ser mais para o final do ano. E a gente vai nessa sequência. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e Paulo Estevão. Qual é o nosso objetivo? Fazer assim, um turismo nos livros. Não é contar a história do livro, mas contar alguns fatos do livro que possa mexer com a nossa história. Na realidade, é o que é? Uma proposta e uma provocação para que a gente leia a obra de Emmanuel na parte de romance, né? Romance como um gênero literário de personagens reais. Não é um romance de ficção, é uma realidade. Emmanuel deixa bem claro para a gente que ele vai fazer uma volta no tempo e vai recordar alguns fatos da sua vida. E realmente ele faz isto, né? O livro, a princípio, foi programado para ser escrito em 1938. Em 1937, no princípio de 1938, Emmanuel, em algumas mensagens, deixou a intenção com o grupo, né, de Pedro Leopoldo, o desejo de escrever sobre a sua própria história. Lembrando que não é uma autobiografia e não é também uma forma de se vangloriar. Porque tem um aspecto muito importante aqui, que é ele entrar novamente nas emoções por ele vivida, né, na época. É abrir aquela caixa preta que tinha mais ou menos 2000 anos que ela estava fechada. E a gente sabe como é que nós lidamos com algumas recordações do nosso passado. As emoções que vão sendo colocadas para fora. E como nós revivemos essas emoções. Como nós revivemos aquela história, né? E esta caixa preta traz fatos que foram fundamentais na história. Nós vamos ver como ele narrou, onde ele era um personagem vivo daquela história. É possível a gente fazer um exercício, né,
começar a pensar em algumas coisas que ocorreram na nossa vida, o tempo que nós temos, cada um aqui tem um tempo já percorrido, né? Como é que nós lidamos com esses momentos? Voltar, reviver, vivenciar. Então o livro foi anunciado em 1938, mas ele começou a ser escrito em meados de outubro de 1938 e terminou em dia 7 de fevereiro de 1939. Exatamente 4 meses. Ele grafou 441 laudas, né, história. É um romance de época, verdade. Aqui ele vai contar a sua história, vai contar um encontro que ele teve com Jesus, vai contar o julgamento do Cristo nos bastidores e uma série de outras questões que eu não vou falar agora, porque senão a gente atrapalha até o estudo da semana que vem e vocês não vão ler o livro se eu contar tudo, né? Então isso é só uma provocação. Hoje, se der, a gente chega no encontro que ele teve com Jesus. Tirando isto, né, a gente joga para a semana que vem. Então, já deixamos claro que Jesus também é um dos personagens do livro. E ele participa em alguns fatos do livro. Nós temos Emmanuel como personagem principal. Públio Lentulus, claro que Jesus, né? Públio Lentulus, narrador. Emmanuel, o espírito que narra. Públio Lentulus, o personagem que vive. Nós vamos encontrar também a figura de Lívia, um espírito que não reencarnou novamente, pelo que a gente sabe, né, da literatura, depois desse momento. Outro espírito de Escol que estava presente à época, Ana, uma serva, que entrou para a casa do senador, muito jovem, como secretária, né, de Lívia, e logo as duas se afeiçoaram e a vida inteira as duas estiveram. Mais tarde, quando Lívia vai para o plano espiritual, ela mantém a sua posição, já não mais de serva, mas como a governanta da casa do senador. Inclusive, por ele respeitado. Como tal. Senador Públio Lentulus. que é Emmanuel. Que é o Emmanuel. Emmanuel, o espírito que narra. Senador, a personagem Dele, né? a personagem que vive. É o mesmo espírito, né? Quando ir na Caixa Preta, ele vai contar a história desse espírito. Nós vamos encontrar Flávia, que é a filha do senador e de Lívia. Flávia, nessa época, quando a narrativa começa, né, no ano 30 da era cristã, ela já estava com 7 anos e era acometida por uma doença que nós conhecemos hoje como hanseníase, à época como lepra. Essa Flávia, tudo indica, e pelo que já foi dito, né, através do Chico, do Arnaldo Rocha, é o mesmo Francisco Cândido Xavier. É o autor encarnado do livro. Então nós temos aqui o senador Públio Lentulus e Flávia, personagens vivas da história. Emmanuel e Chico, autor espiritual e autor encarnado. Tem o outro filho do senador que chama Marcos, né? Esse aconteceu um fato com ele, se der a gente conta. Esse Marcos a gente não tem informação, o Arnaldo Rocha não passou para a gente, né? Então a gente não sabe. Mas nós vamos encontrar também uma outra personagem, Flamínios e Calpurnia, que tem uma participação decisiva na vida desses personagens. São 2 romanos ricos, né, assim, de grande convivência da família dos Cornélios, Públios Cornélios, né? Esses dois, esse casal tem 2 filhos, um chama Plínio, o outro Agripa, né?
Plínio casa-se com Flávia lá na frente, no futuro. Os dois foram dedicados um ao outro, né, muito cedo, antes mesmo que eles pudessem pensar em casamento. Ela tinha 7 anos, ele um pouquinho mais. Só que naquela época ela era uma menina canceriana. Ou seja, é difícil você prometer uma menina com lepra para alguém, né? E os dois amigos desejavam que os dois se casavam. Isso aconteceu de fato, vamos ver por intervenção de quem? Tem um espírito, não, tem um outro integrante, chama André de Guioras, que é um judeu, que tem uma participação fundamental na vida e no livro, né? Esse judeu, André de Guioras, tem um filho que chama Saul, que também vai ter uma participação da trama, né, das questões que vão acontecendo. Tem uma outra escrava, uma outra serva chamada Semele, que tem uma participação importante, mas ela tem uma vida curta, né? Porque é um senhor chamado Simeão, um senhor já de idade, né? Profundo conhecedor da vida humana, alguém que tinha uma proximidade com Jesus, pela sua vivência e pelo o que ele buscou beber da fonte do Cristo. Aqueles espíritos que vieram já com o coração brando e pacificado, que vieram com a mensagem de luz transformar em possibilidades, né, de alimentação daqueles que ainda têm fome e sede, né, das coisas espirituais. Tem muitos outros personagens, mas esses são os principais. Não estou esquecendo que é Pôncio Pilatos, que é o governador da Judéia, e que vai fazer o julgamento do Cristo, e ele é muito presente na vida, né? Tem um pretor, né, chamado Sulpícios Tarquínios, que é também um personagem que vai estar presente no livro, mas esse é como aquelas personagens das novelas que são aquele personagem que irrita. Infelizmente esse aqui era um vivo, né? Deus queira que nesses 2000 anos ele já tenha se reformado e encontrado com o Cristo, né? A história do livro começa no ano de 31 e vai até o ano de 79. Região geográfica Roma e Judéia. Ali, aquela banda ali, Judéia, Galileia, né? Cafarnaum, Jerusalém, aquela localidade toda ali onde que Jesus viveu. Esses são um panorama dos personagens, do local, né, e da data histórica. 79 culmina com o fazendo ação, né, e mudando de muitas pessoas ali. Pois bem, o primeiro aspecto que nós vamos encontrar, né, no livro... Quem que era o imperador de Roma, né? Tibério César, Tibério. Ele está aqui, não falei não, mas é o Tibério. Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, mas quem era o César da época era Tibério, né? Na época, dessa época. Emmanuel começa o livro, na narrativa, ele vai ali falar da sua regressão de memória. E ele vai falar o seguinte, que nessa história ele vai ter doces e agradáveis sentimentos, ótimas lembranças. Aquilo vai cheirar para ele como um perfume suave, agradável, onde ele vai se encontrar com umas queridas, principalmente a sua esposa à época, Lívia, um espírito de Escol que esteve ao lado dele e ainda está ao lado dele das possibilidades. Mas ao mesmo tempo, né, ele vai falar que vai também entrar em contato com os seus desenganos.
os seus furos e a perda da oportunidade. O que mais marca ele, gente, é o convite que Jesus fez a ele e ele não soube aproveitar. Se der tempo, nós vamos chegar no convite. Nós temos aí mais 40 minutos para chegar nesse convite. Eu não cheguei não. Eu tenho que chegar. Olha no relógio, né? É fundamental você ter a oportunidade de ter um diálogo com Jesus. Na praia. No tete a tete. O livro em si ele vai trazer 20 capítulos, né, narrativas, e ele vai ter uma pintura, né, das vivências, das experiências que cada um de nós tem, né? Mas é um livro que mexe com a estrutura psíquica e espiritual do espírito. Ali é 2000 anos de experiências, no qual ele volta. Claro que com a sua capacidade de ser um Emmanuel nos dias de hoje. Se a gente pudesse fazer a nossa vida, né, muitas pessoas que procuram alguns psicólogos ou psiquiatras ou psicoterapeutas para fazer regressão de memória, né, tem resultados os mais variados. A grande maioria não ajuda em nada, até piora. Em alguns casos, sim, ajuda, que coloca algum tipo de trauma para fora, coloca alguma dor que está incrustada. Trauma aqui no sentido freudiano. E é um sentido que é corroborado pelo André Luiz, lá no livro No Mundo Maior, no capítulo 3 e 4. Casa mental. E pelo Eusébio, no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 2 e 3. Então, ele vai mostrar para a gente que o trauma é um fato que ocorre na nossa vida e que deixa uma carga emocional tão grande, mas tão grande, tão forte, que ela chega a de ser insuportável. Freud vai falar que trauma é aquilo que a gente não suporta nem ver, nem ouvir e nem sentir. Aí o que a gente faz? Joga para debaixo do tapete. E se joga para debaixo do tapete, na psicanálise freudiana chama-se inconsciente. E se possível você joga para o buraco mais profundo que tiver, para que quando você tiver possibilidade, você voltar a ele. Só que nós somos espíritos em evolução. Esse trauma que nós jogamos para debaixo do tapete que fica lá, chega a um certo momento que ele, como energia viva na nossa consciência profunda, começa a querer vir à tona. Aí ele começa a provocar certas questões na vida da pessoa. E essas questões na vida da pessoa vai aparecer em forma de sintoma. Aí ele vai criar a teoria da histeria, da neurose e outras teorias, que vai dar um significado para aquilo que está escondido na nossa intimidade, sendo somatizado no nosso corpo. Pode ser até em forma de medo profundo. Medo profundo chama fobia. Aquelas fobias de ir para Uberlândia que ninguém explica de onde que vem. É isso, fobia. Medo de entrar no elevador, medo de altura, medo de cachorro, medo disso, medo daquilo, medo de rato, medo de aranha, medo... Essa que vai dando, a gente não quer. Isso é uma energia que foi guardada. É isso que Emmanuel está fazendo. Sensações doces e suaves, mas sensações duras e desagradáveis. Dolorosas, né? Ele vai falar para a gente que aí nós vamos pegar uma passagem de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, no item 170, que chama Domínio Espiritual. Se o espírito não tiver um domínio de si,
da sua psique, da sua manifestação emotiva, do seu sentimento, ele pode incorrer em um trauma maior. Se vocês quiserem, cheguem em casa, Caminho, Verdade e Vida 170. Vai ser meu próximo estudo lá no Nova Luz, mês que vem. Como é que é ser um espírito que tem domínio espiritual, ou seja, domínio de si, das suas emoções. É aquele domínio que a gente tem quando a gente chega perto de alguém que nos ofendeu, ou que nos machucou, ou que trapaceou, né? Ou que falou mal da gente, ou que a gente está com muita raiva, a gente não mantém uma postura fisionômica, emocional, e tem que sorrir, ô meu amigo, né? É isso. Não. Isso é a nossa condição de ainda não ter controle. Emmanuel foi lá com classe e narrou tudo aquilo que aconteceu, de bom e de ruim. A gente vai ver isso no texto, né? E tem momentos que ele conversa com a gente, viu, gente? Ele vai estar falando para o leitor ali como se ele estivesse dialogando com a gente. Ele vai fazer certas reflexões. Igual o André Luiz. André Luiz sempre começa um capítulo, André Luiz falando, fazendo uma reflexão daquilo que vai vir, depois ele entra na narrativa do que ele quer passar para a gente. Desse jeito. Nesse primeiro momento ele vai encontrar dois erros gravíssimos. Né? O primeiro é a falha com Emmanuel, ou com Jesus, e o segundo, a armadilha, a emboscada que ele caiu e ele culpabilizou a sua. Ele deixa isso bem claro para a gente. É dois erros que matam, inclusive até hoje. Almas de minha alma. Um romance histórico, não é de coleta de dados, que eu não fiz essa pesquisa. Essa pesquisa de coleta de dados está com o Haroldo Dutra, né? E ele não quis me passar um acervo de mais de 10 anos estudando datas, porque Emmanuel vai mostrar dentro do livro, né, a recomposição do calendário. Inclusive, foi até dito hoje lá pelo Afonso, né, o nosso calendário ele tem uma defasagem de 5 anos. Na realidade, Jesus não nasceu no ano 0, nasceu no ano 5. Quer dizer, o ano 0 seria o ano 5 a.C. E se ele nasceu no ano 5 a.C., ele começou a sua pregação aos 35 e desencarnou aos 38. Não sei se isso altera alguma coisa na história ou naquilo que ele pregou. Mas Emmanuel coloca essas datas analisando o clima, o tempo, a geografia, os costumes, os acontecimentos. E esse calendário, né, que Emmanuel coloca aqui, vai demonstrando na sua obra, vai sendo ajustado conforme os estudiosos do futuro. Tem um pastor anglicano nos Estados Unidos, professor de uma universidade muito famosa, que refez o calendário nos anos 40, nos anos 50, foi completamente rechaçado pelo mundo acadêmico. Nos anos 60, anos 70, o mundo acadêmico já estava dando razão para ele, e ele tem uma tese de doutorado que mostra esse calendário, informação que bate perfeitamente com o que Emmanuel demonstra ali no livro. Só que Emmanuel escreveu o livro em 38 e 39, em 4 meses. A tese do professor começou no final dos anos 40, 50, 60, 70. Quer dizer, ele mostrou, né, por A mais B, que existem certas questões que a gente tem que ter como parâmetro para que a gente possa seguir nossas vidas, né? Pano de fundo da obra do Emmanuel, o movimento cristão da primeira hora. Como que o cristianismo foi instalado na nossa humanidade? Pouco ele fala de Jesus. Aqui tem o julgamento de Jesus, algumas pregações no Tiberíades, em Cafarnaum, do qual ele participa até de um e tem um diálogo com ele. Mas no livro, 50 anos depois, Ave Cristo,
E Paulo e Estevão vai mostrar como que esse próximo mundo foi sendo inserido na nossa vida humana. E como os cristãos da primeira hora, né, que não tinham medo de perder a própria vida física, se doavam em amor e renúncia, para poder valorizar a semente do cristianismo que foi implantada no nosso planeta. Emmanuel vai falar em outro livro, né, A Caminho da Luz, e outros livros, que o Evangelho de Jesus são as leis cósmicas sintetizada dentro de uma possibilidade da nossa compreensão humana. Ou seja, ele queria falar para a gente de uma árvore gigantesca nos mostrando uma semente. Foi esse o papel de Jesus. Trouxe aquilo que é cósmico, que é divino, dentro da nossa possibilidade infantil de compreensão. E Emmanuel está mostrando como que isso começou ali nos primeiros movimentos, nas primeiras pregações, né? No ataque que Paulo de Tarso vai fazer lá no futuro, né? Falando no futuro porque não vai passar no final do ano, né? Mas no livro Paulo e Estevão, que é assim, concomitantemente, né, as duas obras, né? Como que esse processo foi sendo. E como que Jesus, sem escrever nada, foi conquistando o coração. Coração, 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 palmo a palmo. Um de cada vez. Sem a necessidade de querer convencer todo mundo que está aqui. Está aqui na época lá. Jesus não tinha essa pretensão de converter as pessoas. Nunca tentou convencer um doutor da lei a acreditar nele. Nunca. E olha que nós temos, dentro desse movimento cristão, narrado nos evangelhos, Jesus conversa com diversos doutores da lei. Aos 12 anos ele vai ao templo e dá uma série de explicações para pessoas que estavam ali com 70, 80 anos de idade, profundos leitores das leis antigas, profundos conhecedores das leis, né, do povo judeu, lá da Torá judaica, e ele trazia uma visão diferente, mas ele não tentou convencer ninguém. Não tentou convencer Paulo, não tentou convencer Madalena, não tentou convencer Zaqueu. Não vai tentar nos convencer, porque a essência divina ela precisa de amadurecer dentro de nós. E quando amadurecer, nós vamos sentir o vinde a mim. E quando nós aceitarmos esse convite, nós vamos a Ele. Então nós vamos, né, a Jesus. Vamos tentar chegar lá no segundo capítulo. Isso aqui é uma relíquia do livro, viu, gente? Quem quiser comprar depois, não, nós vamos ler, não. Um livro tem 8 folhas. Primeiro capítulo. 2 amigos. Quem eram esses 2 amigos? O senador Públio Lentulus, um jovem de aproximadamente 32, 33, 34 anos, mais ou menos nessa faixa, e o seu amigo Flavínio. Flavínius tinha mais ou menos uns 45, 46 anos, já era um pouco mais adiantado na idade. Os 2 eram de famílias, né, muito próximas, e eles tinham uma amizade profunda. Tanto é que eles, né, nesse movimento de amizade, eles elaboram, pelo menos assim, intencionalmente, o casamento dos filhos da Flávia, doente, e do Plínio, que era um menino já de 12 anos, já estava esperto, já fazendo os seus jogos e os exercícios de guerra.
Na época, a criança fazia exercícios de guerra e as mulheres eram, de uma outra forma, preparadas para a vida numa outra especificidade. Flávia teve uma educação filosófica, científica e religiosa de primeira linha. Mas, infelizmente, não eram todas as pessoas que tinham essa condição de ter um professor particular, um professor grego, filósofo, né? Mas era de alta classe, né? Tanto o público Nobre. preto quanto Os dois eram nobres, senadores, senador. Então era da elite de Roma na época. Isso. Por que eu vou contar isso? Porque nesse capítulo vai contar por que eles nasceram assim. Os dois, então, estão conversando, né, numa tarde assim chuvosa como hoje, no final de um expediente. Eles estão no terraço da mansão do senador, né, assentado no triclínio, né, que hoje seria o sofá, aquele sofá que a gente tem, né? Alguns têm rede, outros têm outras coisas, né? E eles estavam ali conversando sobre as coisas, os senadores conversando no império. Tem uma função de analisar os processos, né? Aquilo que o império fazia. O senador Públio Lentulus, ele tinha a incumbência de analisar as falcatruas do império. É verdade. E tanto é que em Jerusalém ele faz uma limpa na rapina que tinha na máquina pública. Nós só precisamos pelo menos uns 30 senadores públicos no nosso Brasil para poder melhorar a nossa condição. E isso serve para a gente, viu, gente? E eles conversando sobre essas coisas e de repente o senador falou assim: Flavínios, você acredita em vida após a morte? Olha a pergunta. E olha o que vai ser tratado no primeiro capítulo. Você acredita na vida após a morte? Aí ele fala assim, olha, tu bem sabes que eu sou apegado à nossa tradição romana, dos deuses, né? Daqueles anjos tutelares, dos espíritos tutelares. Cada lar romano tinha um espírito tutelar, né? Cada agrupamento de pessoas tinha um templo em Roma. Roma chegou a ter mais de 2.000 templos de deuses, onde eles faziam oferendas de tudo enquanto é jeito. Mas eles davam ouro, dava coisa preciosa, isso aqui. E eles julgavam tudo nas mãos dos deuses, né? Então, olha o que Emmanuel já está tratando. Reencarnação e politeísmo. Deus único é aquele monte de Deus. Roma é o espectro do materialismo da época. Poder e força. E de repente entra um movimento cristão que começa a falar de uma outra vida de igualdade, né, de semelhança. Emmanuel vai começar a tratar desses assuntos dentro do livro. E ele faz essa pergunta: você acredita em vida após a morte? E eu falo assim: você sabe que eu sou apegado às nossas tradições. Porém, eu tenho um escravo que é grego, mas eu acho que ele já está ficando velho e lelé da cuca. Porque ele acredita nessas coisas, ele fala, mas essas coisas assim não me apetecem. Aí eu falo, mas por que é que você está me dizendo isto? Ele falou assim, porque eu tive um sonho. Vem cá que eu vou te contar. Eu tive um sonho que eu estava no tempo há 100 anos atrás na pessoa do meu avô. Públio Lentulus Cornélio Sura. E eu era um cônsul autodignatário. E era amicíssimo de Catilina. Catilina foi um revolucionário que teve no Império Romano, né, na época de César, o Augusto I, né, que promoveu uma série de revoltas e uma grande questão, e ele foi combatido pelo um outro trabalhador chamado Cícero, né, até que ele pudesse ser banido de Roma. Inclusive esse Cícero tem as cartas de Catilina, né,
que serve de apoio para o direito romano, quem estuda direito, né, a história da filosofia do direito, vai ver que ali tem uma questão muito forte nessa área, nesse campo. E ele estava, nesse momento, os dois eram de um conchavo. Eles gostavam muito de torturar pessoas. Adoravam torturar pessoas. Principalmente inimigos. Né? Por que eles adoravam torturar pessoas? Porque o poder interessava mais do que tudo. Se você não pode ser meu amigo, não estar comigo, é melhor que você sofra. Então eles tinham esse processo de eliminar os inimigos através da tortura e da morte. E o próprio senador, que era, né, o cônsul, ele tinha um prazer enorme em furar o olho das pessoas. Antes de matá-las, depois de torturá-las até não querer mais. Isso vai ter Esse é o sonho de Borboleta. isso vai ter um significado lá na frente, né? Para a semana que vem. E ele gostava muito de fazer essas coisas. Só que, para tudo e para todos, o tempo corre. Um dia chegou a vez dele de Catilina. Catilina foi executado. E ele perdeu a vida da mesma forma. Só que quando ele perde a vida da mesma forma, ele se vê num local de profunda dor e sofrimento. Se a gente pudesse descrever da forma que Emmanuel descreve no livro, a gente vai ver que aquele inferno de Dante é elevado à potência de 10. Né? E ele passou muito tempo ali sofrendo, né, pelos seus algozes, aquilo que ele fez sofrer. Que na realidade foram suas vítimas que não o perdoaram. E no plano espiritual, né, o arrebataram para essa região inferior, até que ele fosse devidamente castigado, vingado por eles. Depois de muito tempo, ele vai falar assim, que eu não sei te dizer quanto tempo, eu escutei uma voz doce e suave me chamando. E essa voz veio me chamando, até que um dia ela se aproximou, deu-me a mão e me retirou daquele ambiente. Quando ela me retirou desse ambiente, ela me levou à frente de 12 juízes, né? 12 senhores, anciões, né, de fisionomia nobre e digna. Na época que eu li pela primeira vez, eu falei assim, mas esse negócio aqui está meio estranho, porque no plano espiritual não tem juiz para julgar a nossa consciência, né? A gente vai aprender que a nossa consciência quer a própria juíza da nossa vida. Mas se a gente for no livro Ação e Reação, nós vamos ver que as colônias espirituais de baixo nível vibratório, né, são direcionadas por nosso lar e outras colônias, e os ministros dessa colônia, né, são as pessoas que vêm e analisam o processo de cada um e promove as reencarnações em massas e compulsórias. Como, né, Ismael desceu às regiões inferiores a pedido de Jesus e convidou aqueles espíritos que estavam ali a reencarnarem na África para depois serem trazidos para o Brasil. E continuaram renascendo no Brasil, e nós estamos aqui até hoje renascendo aqui no Brasil, fazendo a nossa reforma íntima através do Evangelho de Jesus. Né? Esses espíritos, vendo por outro, na condição assim de inferior, é como se a gente estivesse diante de um tribunal. Então esses 12 espíritos apresentavam um tribunal na consciência do senador, que sabia que tinha lesado e matado muita gente. Era só um sonho. Um sonho que ele teve, né? Todo sonho aí. Né? Aí, quem que aparece como advogada de defesa do senador? A esposa Lívia, que fala, né, para ele, em nome dele, e eles então promovem a reencarnação dele como senador Públio Lentulus, e fala assim, ó, você voltará à carne, você terá Lívia novamente como esposa, você será rico, inteligente
vai ter poder e influência na sua mão, para que você valorize a sua próxima encarnação. Ele já tinha sido um cônsul rico e poderoso e fez o que fez. E ele recebe uma segunda chance. E ainda recebe a oportunidade de casar novamente com Lívia, um anjo. Mas ele recebe a missão de ter poder e influência. Inclusive, nós vamos ver que no julgamento de Jesus, ele era a autoridade máxima naquele lugar. Tirando César em Roma, era o senador Públio Lentulus, tinha mais autoridade do que o governador. Tanto é que depois do julgamento, ele dá um jeito de remover o governador da Judéia. Ele passa a ser odiado por muitos porque ele, através das maracutaias que tinha. Aí beleza. E ele conta esse fato para ele e volta para o corpo de carne. Quando ele volta para o corpo de carne, ele acorda, suado, aquele negócio, mas só que ele está contando, né? Isso para o seu amigo. E o seu amigo fala assim, olha, mas isso não justifica que você seja o seu avô. Isso não justifica que exista a reencarnação. Ele falou assim, então vem cá, vamos lá no nosso escritório. Ele foi no escritório, pegou, né, uns documentos que era do avô dele, do arquivo do avô dele, de 100 anos atrás, abriu os papiros, mostrou a assinatura, pegou os documentos dele dos processos vigentes lá em Roma, na época, as duas assinaturas a mesma. Ele falou assim, pode ser muita coincidência, né? Hereditariedade, biológica. Ele falou assim, então vem cá, olha o retrato. Aí mostrou a escultura do avô dele. E mostrou a escultura dele. A mesma. Ele falou assim, bom. Pirou o cabeção, né? Mas mesmo assim eu ainda continuo acreditando nos nossos deuses. Né? Vá lá que você só teve um dia agitado de trabalho. Né? E os dois continuam conversando. E esse amigo, né, nesse processo, vai aconselhá-lo a mudar-se de ambiente por causa da filha. E convida o senador a mudar para Judéia, na Galileia. Lá tinha um ar mais puro, né, tinha uma região mais amena, e talvez a filha dele pudesse lá encontrar a saúde. E ali, esse rapaz, Flamínio, passa uma série de recomendações para ele, que vai ser decisiva, né, em diversos anos da sua vida. Gente, às vezes uma conversa que nós tivemos na infância com alguém, vai refletir na nossa vida madura e na nossa velhice lá na frente. Principalmente quando a gente conversa com uma pessoa mais velha, mais experiente, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo. Todas as questões da nossa vida têm propósito e têm reflexo. Tudo. A gente pode achar que são conversas fortuitas, momentos assim, que mudança, mas tem. As orientações que Flamínio passou para o senador Públio e que a esposa de Flamínio, Calpurnia, passou para Lívia. Lívia era jovem, tinha 20 e poucos anos, o senador tinha 30 e poucos anos, né? Foram decisivos para a existência dos dois, até o desencarne dos dois. Conselhos e recomendações que foram seguidos, e alguns que não foram seguidos, e que tiveram impacto, né, profundos na vida dos dois. Isso é para a gente fazer uma análise na nossa condição, né? Que a gente não presta atenção. E às vezes quando acontece um fato na nossa vida, a gente diz assim, nossa, o fulano de tal me falou isso lá, o ciclano de tal falou. Vou contar um fato assim, o Marco Túlio, se ele permitir. Nós estávamos no sítio lá, né? E ele foi andar de uns meninos,
e dando volta com as meninas, com a Sofia. Aí tinha uma falou assim, olha, cuidado que isso aí queima, hein? Pra que você foi pra lá? Isso eu ia andar. Só que lá, à beira, né, da lagoa, da represa, eu falo lagoa, mas sabe que é represa? Teve um momento que a moto pegou na perna da menina e queimou. Mas para ela é o máximo, que ela falou assim, como que eu vou ter história para contar quando eu crescer? Até hoje ela acha isso, né, formidável. Na hora doeu, queimou. Mas eu tinha noção que isso poderia acontecer? Sendo que ele estava andando com todo mundo? Aí eu vou falar para uma. São essas coisas que vão acontecendo na nossa vida e às vezes a gente não pega. E olha que esse aviso, essas coisas que vão sendo chegadas na nossa vida, pode ser dado por um terceiro, uma pessoa até estranha. Então, recomendo a leitura bem atenta desse capítulo e uma reflexão sobre a nossa vida, né, que vai dar possibilidades da gente ver o que Emmanuel está falando para a gente. Porque a gente acha que tudo que acontece na nossa vida é o acaso ou é circunstancial. Não é nem ao acaso nem circunstancial. É uma tessitura de experiências vivas que nós vamos fazendo os nossos processos de escolher aquele caminho, esta ou aquela situação. A gente vai tecendo. É uma tessitura viva que Emmanuel coloca para a gente. A gente vai tecendo o nosso caminhar, as nossas relações, as nossas vivências. A gente toma uma decisão aqui, toma uma decisão ali, vai para lá, volta para cá, isso vai acontecendo. Estou em Roma, vou para a Judéia, para ficar lá meses, fico 25 anos lá, depois eu volto para Roma, acontece outros fatos históricos que eu tenho que voltar para a Judéia, para depois voltar para Roma, para ir desenganar em Vesúvio. Como é que chama a cidade lá? Pompeia. Isso é lá no final do livro, viu, gente? Eu queria chegar em Jesus, mas não vai ter jeito. Tem mais 10 minutos. Vai ter passo hoje? Jesus vai que eu passo. Jesus vai ficar na semana que vem e o restante do livro. É difícil. Pois é. Neste processo, eles estão se movimentando, né? Acaba o capítulo 1. Mas fica ali delimitado o que vai transcorrer ao longo dos próximos quase 50 anos depois. Que eles vão desencarnar em 79, 30, ali é 30, de 30 a 79, 49 anos depois. Né? Claro que isso é uma narrativa, 2000 anos depois, então foi possível ver na extensão. Agora nós estamos construindo a nossa vivência, as nossas experiências, extraindo os valores. Né? Deste encontro, recomendações que Flamínio dá ao senador seja severo no cumprimento das leis. E cuidado com os judeus. Porque lá tem muita gente velhaca. Velhaca é uma... Velhaca, né? Colocando bem certinho. Velhaca é uma expressão da época, viu, gente? Até hoje, né? As pessoas espertas. Lembrando que Roma dominava e o judeu era dominado. Senhor e escravo. E tinha uma relação assim muito amigável, muito harmônica, muito tranquila. Isso é quando a gente conversa com Sócrates, né, aquela ironia socrática que a filha dessa menina sabe muito bem, com 6 anos de idade. A Isabela, eu falei isso com ela semana passada, ela, né? Nesse processo, o senador ajunta as suas coisas, 6 meses depois, não, 6 meses não, 1 ano e meio depois deste encontro, ele vai para Jerusalém. Porque naquele momento Lívia estava grávida do segundo filho, Marcos, aí o menino nasceu, esperou ele crescer um pouquinho para depois eles irem para lá. E ao chegar nesta região, né, quando eles estão saindo do porto, né, lá e indo em direção à cidade, numa caravana, resguardado por mais de 200 soldados romanos, né, e uma comitiva de pessoas e tudo mais, um judeu, menino de 19 para 20 anos, né, incomodado com aquela comitiva romana, joga uma pedra
na caravana, na comitiva, e essa pedra resvala e bate no rosto de Lívia e solta um filete de sangue. Os guardas, né, os soldados romanos, vai atrás desse rapaz, captura esse rapaz, e o senador, lembrando do alvitre lá de seu amigo, seja severo, e o homem chamava Severus, né? Foi severo com ele no chicote. E torturou ele. Aí a esposa falou assim, para de bater no menino, que isso não tem motivo para bater desse jeito, né? Mas ela praticamente implorou para ele parar de bater, falou assim, então para de bater, cessa o chicote, mas leva ele para as galés. Aí condenou o menino à morte. As galés seria ser remador de barco. A vida útil de um remador de barco, quando ele é muito forte, muito novo, era de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, no máximo. A gente vai ver isso lá no Paulo e Estevão, com Estevão, né? Só que no outro dia, André de Quioras, que é pai desse judeu, o Saul, vai ao encontro do senador, né? Pede uma audiência, conversa com o senador e pede clemência. Uma vez ele escutou, seja severo as suas responsabilidades. Aí, mas o senhor não acha que o senhor é muito atrevido? Vim aqui me incomodar um senador do império por causa de um menino sem juízo, que não sei o que e tal. Falei assim, mas eu sou pai, ajoelhou aquele negócio todo e tal, pediu perdão, pediu tal coisa, e ele se manteve rígido. Aí o André de Quioras ficou assim, possesso de raiva, saiu prometendo vingança. E olha que o senador podia pegar ele, prender ele e mandar executar ele ali. Ele não fez nada. Só que é o seguinte, o rapaz foi embora, ele falou assim, mas será que eu não estou sendo muito duro? O homem foi desaforado, mas ele é pai, nem se fosse eu. Será que eu agiria? E ele reflete nisso. Chama um dos seus assessores e manda ir lá e soltar o rapaz. Assim, liberta o rapaz. Só que o assessor, quando chegou lá, onde é que fica o pessoal preso, não sei se era delegacia, lá nos negócios, não tinha os nomes, né? Lá onde é que os detentos ficavam presos. Vou falar uma coisa para vocês, vocês não vão acreditar não. Nessa época tinha, gente, dentro da máquina do Estado, contrabandistas de escravos. Vocês acreditam nisso? Imagina. Eu fiquei até pasmo quando eu descobri que tinha contrabandista de escravo. Como o rapaz era jovem, bonito, né, forte, eles surrupiaram o menino. Mandaram ele lá para Roma. Foi colocado exposto numa praça pública para ser vendido. Num domingo de sol. Aí tá lá o Flamínios e a esposa passeando e tal. Olha, a gente precisa de um escravo lá em casa, não precisa? Precisa. Aquela ali serve? Serve, então essa. Coincidência. Que coincidência. Para acabar o tempo. Quem determinou que fosse rígido, comprou. Só que o senador, colocou na sua cabeça que o menino tinha sido solto. Ele reviu sua posição. Aí nós vamos passar para o 3º capítulo, que é o... Não posso falar porque é só semana que vem. Acabou o nosso tempo. A intenção era chegar pelo menos no capítulo 3. A gente chegou no 2, tá bom, né? Faz esgotar o livro agora para lembrar aqui. Todo mundo querendo pouco. Semana que vem você vai dar para contar mais 2 casos, que era 2 hoje e 2 semana que vem. Então eu convido vocês a virem semana que vem. Né? Lembrando que semana que vem virá mais ônibus, além dos que vieram de Vale, de Contagem, né, e outras redondezas, né? A gente está no encontro de Jesus, morte de Vesúvio e outras coisas que vai ter. Se não der tempo, vai ter que ser na leitura mesmo. É pelo menos um convite, né, uma viagem nesse princípio aí. Ok? Muita luz e muita paz a todos.